Olá pessoal, na aula de hoje daremos continuidade aos assuntos de ácidos nucleicos da aula passada, só que dessa vez a gente vai focar nas proteínas. As proteínas elas são formadas por um conjunto de aminoácidos e aproximadamente 20 desses aminoácidos são capazes de formar todas as proteínas para os seres vivos. Esses aminoácidos eles são divididos em dois grandes grupos. Tem os aminoácidos que são os aminoácidos chamados de aminoácidos essenciais, e aí esses aminoácidos essenciais eles não são produzidos pelo organismo, e temos também os aminoácidos que são chamados de aminoácidos naturais. Um aminoácido, quando a gente observa a estrutura química do aminoácido, a gente tem aqui essa forma. Tá? Então, os aminoácidos eles se juntam para formar as proteínas. Sempre que dois aminoácidos se unem para formar as proteínas, essa união ela vai acabar liberando água. Pode caracterizar as proteínas como uma cadeia de aminoácidos. Então, tem proteínas que formam cadeias bastante longas de aminoácidos. A ligação entre os aminoácidos ela é chamada de ligação peptídica. E sempre que ela ocorre, há a liberação de água. Já as proteínas, elas podem apresentar estruturas diferentes. Elas podem apresentar estruturas chamadas de estruturas primárias, como por exemplo do lado esquerdo da imagem, tá? Estrutura secundária, estrutura terciária e por último, a mais complexa, a estrutura quaternária. A sequência de aminoácidos é que vai definir como será a proteína. Então, o que vai mudar de uma proteína para outra é justamente essa sequência de aminoácidos aqui. Então, a gente vê aqui lisina, lisina, glicina. A partir do momento em que esses aminoácidos, a ordem deles é alterada, eu também altero a proteína. Existe uma tabela de aminoácidos para que a gente possa interpretar, fazer mais ou menos o trabalho que a nossa célula já faz. Onde eu tenho o nome dos aminoácidos aqui, tá? E eu tenho uma sequência de 3 letrinhas. Essa sequência de 3 letrinhas é um trecho de RNA. E a gente vai ver mais para frente como é que a célula consegue interpretar esse RNA para formar cada um dos aminoácidos. A gente pode dizer que, de modo geral, a função das proteínas é estrutural, e é estrutural quando compõe o nosso organismo, por exemplo, os músculos, né? A fibra muscular possui miosina e actina, e as duas são proteínas, então elas estão compondo o nosso corpo. Elas também têm função de transporte, e aí essa função de transporte é justamente para transportar a substância, como o que ocorre com a hemácia. A hemácia, a célula presente no sangue, ela tem a proteína chamada de hemoglobina. E é essa hemoglobina que vai transportar o oxigênio para dentro das nossas células. Então, pode ter função de transporte, pode ter função de defesa, tá? Os anticorpos são de proteínas, são proteínas, função hormonal, e aqui a gente tem exemplos de hormônios proteicos, né? Que são o glucagon e a insulina. Temos também função enzimática e vamos falar de enzimas também nessa aula. Bom, vejamos como o corpo pode produzir as proteínas. Essa aqui é uma visão bem generalizada, a gente vai detalhar mais nos próximos slides. As proteínas elas são produzidas a partir da codificação do material genético. Então é o DNA quem determina como é que deve ser as proteínas do indivíduo. Aqui na imagem eu coloquei a fita verde representando o DNA, e esse DNA ele produz uma fita de RNA. Esse RNA é produzido dentro do núcleo. Veja que o DNA ele fica guardado dentro do núcleo. Então o RNA, depois de produzido, ele sai do núcleo em direção aos ribossomos. Os ribossomos são as organelas responsáveis por interpretar essa molécula de RNA e por produzir as proteínas.
A primeira etapa, que é a etapa que ocorre dentro do núcleo, é chamada de transcrição. Na transcrição, o RNA mensageiro é produzido, e para que ele seja produzido é necessário a presença de uma enzima chamada de RNA polimerase. Essa enzima ela vai completar a fita de DNA com a fita de RNA. Essa fita de RNA posteriormente vai ser separada da fita de DNA e aí a gente vai ter um RNA mensageiro. Então, veja na imagem abaixo que eu tenho a fita de DNA. A fita de DNA, como a gente já viu, ela é dupla. Só que no momento da transcrição acontece uma separação. É essa separação que vai permitir que a enzima RNA polimerase entre em ação e complete a fita formando um RNA. Lembre que o RNA, ao invés de timina, ele vai ter a base nitrogenada uracila. Então, durante a atividade de complementar essa fita, ele vai substituir essa timina, que seria uma base do DNA, ele vai substituir pela uracila. Na transcrição, depois de feita a transcrição, vai ser gerado um RNA, e esse RNA é chamado de RNA primário. O fato dele ser RNA primário significa que ele tem trechos funcionais, trechos que codificam proteína, mas ele também tem trechos que não codificam proteína. Os trechos que não codificam proteína são chamados de introns. Esses trechos não têm função aparente, tá? Não tem ação na produção de proteínas. E os trechos que são codificantes são chamados de exons. Esse RNA primário ele vai passar por uma atividade chamada de splicing. Essa atividade de splicing vai fazer com que os introns sejam removidos da fita e só fiquem os exons, que são as regiões codificantes. Esses exons se unem e se transformam em uma fita que é chamada de RNA funcional. E esse RNA funcional é ele que é capaz de codificar, de produzir, servir como base para a produção das proteínas. As proteínas são formadas de aminoácidos, a gente já viu isso nos slides anteriores. Só que quando a gente pensa no mecanismo da célula e vê que o RNA mensageiro ele é um código, a gente tem que saber como é que a célula interpreta esse código. E aí a gente tem aqui essa tabela de aminoácidos, onde eu tenho as sequências, tá? Cada 3 letrinhas é chamada de códon. Então, o ribossomo ele vai interpretar esses códons e ele vai saber exatamente qual é o aminoácido que vai ser colocado para a formação da proteína. Atentem para essa tabela que eu tenho aqui aminoácidos que são aminoácidos chamados de início, tá? São esses que iniciam a proteína, e eu tenho códons que são códons de parada. Esses códons de parada eles vão indicar que a produção da proteína chegou ao fim, tá? Que o ribossomo deve parar a proteína naquela sequência, naquele códon. A gente pode colocar em etapas a produção da proteína da seguinte forma. Vejam a imagem abaixo, onde eu tenho aqui primeiro a molécula de DNA, lembre que ela é uma fita dupla. Aqui na segunda etapa eu tenho essa molécula de DNA se separando para que haja a formação do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo da célula e aí a gente já tem a etapa de tradução. E aí durante a tradução o RNA mensageiro ele vai ser interpretado lá dentro do ribossomo. Quando os códons forem lidos e os aminoácidos forem arranjados na sequência correta, vai acontecer a produção da proteína. E aqui eu já tenho a proteína formada. Claro que esse exemplo é fictício, então essa proteína aqui ela só tem 3 aminoácidos. Entretanto, as proteínas elas têm diversos aminoácidos, são cadeias bem longas de aminoácidos. Bom, gente, nesse slide eu trago um trecho de DNA que é responsável pela produção de insulina, tá? E esse aqui é o DNA, a fita complementar de DNA.
Substituindo o T pelo U, a gente teria aí o RNA mensageiro, que promove a produção de insulina no organismo humano. Então o gene começa aqui e termina aqui. Toda essa sequência aí corresponde a esse gene de produção da insulina. Isso é um gene em informações reais. E elas estão disponíveis em um banco de dados público chamado GenBank. Tá? É bastante útil para quem faz pesquisa na área de genética. Falaremos agora um pouco sobre enzimas. As enzimas, elas são, na sua maioria, proteínas, e essas proteínas elas são classificadas como catalisadores biológicos. Catalisadores biológicos significa que eles são aceleradores de reação química, de reações químicas no organismo. As enzimas fazem isso diminuindo a energia de ativação, então elas conseguem diminuir a energia necessária para que uma reação química aconteça. Então, se você diminui a quantidade de energia de ativação, você acaba acelerando o processo químico. Tá? Então, por isso as enzimas eles têm esse poder de servirem como catalisadores biológicos. As enzimas elas são específicas e elas formam um tipo de ligação chamado de ligação tipo chave-fechadura, onde essas enzimas elas vão ser altamente específicas. Elas só vão agir em um determinado substrato. Para que a gente entenda o funcionamento da enzima, veja essa imagem abaixo, onde eu tenho substrato, que são essas formas aqui, e eu tenho a enzima, que aqui está em verde. A enzima ela tem uma região chamada de sítio ativo. E esse sítio ativo ele tem um encaixe, na verdade é uma estrutura química, onde só vai ser possível encaixar o substrato específico para essa enzima. Então, quando o substrato encaixa na enzima, a enzima vai promover a ação, que pode ser, por exemplo, a quebra de uma molécula. E aí, depois dessa separação da molécula maior, a enzima fez seu papel, terminou seu trabalho e ela vai ficar livre para que outro substrato ligue-se a ela e ela faça o mesmo procedimento, tá? Então, as enzimas, elas funcionam dessa forma. Como as enzimas aceleram as reações diminuindo a energia de ativação, para que vocês entendessem bem isso, eu coloquei essa imagenzinha que diz aqui, no eixo Y aqui eu tenho quantidade de energia e no eixo X aqui eu tenho o progresso da reação. Na situação 1 eu tenho uma pessoa empurrando uma bola, só que ele empurra essa bola pelo meio desse monte. Enquanto na situação 2 eu tenho uma pessoa que teve que subir com a bola até o topo da montanha para poder empurrar a bola de lá de cima. Então, a etapa 1 ela exemplifica a ação de uma reação química com enzima. Já na situação 2, eu tenho a ação de uma reação química sem enzima. Vejam aqui que tem uma marcação com a quantidade de energia para ativação. Então, a quantidade de energia para ativação sem enzima ela é bem grande, tá? Enquanto que a quantidade de energia utilizada para ativação da reação química com a enzima ela é muito menor. E os dois vão resultar em um estado final que vai ser o mesmo, tá? Então as enzimas elas servem para facilitar, acelerar essa reação química. Fatores como a temperatura, a acidez e a concentração do substrato podem influenciar na velocidade da reação. Então é óbvio que, por exemplo, se você tem uma concentração de substrato muito grande para pouca enzima, as enzimas elas vão demorar mais a fazerem o seu trabalho. Em algumas situações é possível inibir a ação de enzimas. Tá? E aqui eu tenho duas situações mostrando esses tipos de inibição. Eu tenho uma inibição que é chamada de inibição competitiva. Nessa inibição competitiva, eu tenho a enzima, que aqui eu representei com essa formazinha azul. Eu tenho o substrato original, que é esse verde. E eu vou ter um inibidor competitivo, que é esse rosa. Perceba que o substrato original e o inibidor competitivo, eles têm o mesmo tipo de ligação, tá?
Eles têm o mesmo tipo de chave e os dois vão encaixar na enzima, sendo que esse inibidor competitivo ele vai competir com o substrato original pelas enzimas, porque quando o inibidor competitivo estiver ligado à enzima, o substrato original ele não vai poder fazer essa ligação. Isso é a inibição que a gente chama de inibição competitiva. Temos também um inibidor não competitivo. No inibidor não competitivo, o que acontece é o seguinte: eu tenho a enzima e eu tenho o substrato original. Entretanto, a enzima ela pode ter mais de um sítio ativo. Então, o inibidor não competitivo ele tem uma forma específica para encaixar nesse sítio ativo, tá? Que não é o sítio principal da enzima. Quando o inibidor não competitivo encaixar nesse sítio secundário da enzima, a enzima vai alterar a forma, tá? A fechadura, por assim dizer, e não vai permitir a ligação do substrato original. Tá? Então perceba que aqui a fechadura foi alterada. Tá? Eu tinha essa forma aqui no início. Quando o inibidor não competitivo ligou-se à enzima, a fechadura ela acabou ficando desse modo. E aí o substrato original agora não consegue mais ligar-se a essa enzima e a enzima não faz efeito mais sobre esse substrato. Tá? Então esse tipo de inibidor é chamado de inibidor não competitivo.